Eu vou pegar carona numa coisa que foi dita pelo professor Wolfgang Schmidt, que é um cientista que tem extravasado um pouco o campo da ciência experimental e entrado e penetrado na investigação dos fenômenos miraculosos, dos fenômenos ocultos, da espiritualidade, etc. Curiosamente, tem mostrado que as descobertas mais recentes da ciência dão razões para a existência desses fenômenos que até então a ciência julgava puramente superstição. Como ele diz em algum momento, isso ainda não é aceito oficialmente pela comunidade científica, mas um olhar cuidadoso para as descobertas recentes da ciência moderna, que aconteceram principalmente no século XX, denotam de maneira muito clara, muito razoável, que tem algo para além daquele recorte do mundo que a ciência se propõe a estudar. E é a própria ciência que, a partir do século XX, está dizendo isso também. Não são somente os religiosos e os místicos. Os próprios cientistas, eu estava dizendo hoje mais cedo que vamos dizer assim, os pais da física quântica, todos eles foram obrigados pelas próprias descobertas que eles faziam, foram obrigados a retornar às religiões antigas, porque o arcabouço conceitual de que eles dispunham na ciência de Galileu, de Newton, não dava conta de explicar os fenômenos que eles estavam descobrindo. E, curiosamente, ao retornar nas religiões antigas, alguns nas religiões orientais, outros até no cristianismo mesmo, eles se deram conta que, aparentemente, as culturas antigas tinham elementos conceituais que possibilitavam você falar desses fenômenos recém-descobertos pelos cientistas e em relação aos quais a ciência moderna não oferecia possibilidade nem de você expressar o que estava acontecendo. Então, isso para dizer que é a própria ciência que hoje tem dado provas de que existe uma faixa da nossa realidade, uma ordem da nossa realidade que ultrapassa a metodologia da própria ciência. Durante muito tempo eram os religiosos que falavam, que insistiam na existência dessa ordem. Hoje a própria ciência, se não aceita ainda a existência dessa ordem, ela pelo menos dá provas de que limitar o mundo à ordem material e física, que é o que a ciência fez até hoje, é insuficiente para compreender alguns fenômenos que os próprios cientistas estão descobrindo. O Wolfgang Schmidt é um dos poucos cientistas que estão se enveredando por essa abertura de mente da própria ciência e tentando elevar a própria ciência a um nível transcendental que permita a ela compreender, na medida do possível, a existência dessas outras faixas de realidades que estão para além do mundo físico. Eu vou pegar carona em algo que o Wolfgang Schmidt disse, que é o seguinte: o nosso cosmos, o nosso universo, ele é basicamente constituído de 4 camadas, que são mais intuitivamente perceptíveis. Em qualquer povo, em qualquer civilização, você consegue encontrar uma descrição razoável dessas 4 faixas. Inclusive, os mitos de criação das várias religiões geralmente descrevem a formação dessas 4 faixas. Você pegar lá no Gênesis, Deus cria lá as águas, os elementos secos, a terra. Então, é a faixa mineral do cosmos. São os elementos que não têm vida, a matéria bruta, por assim dizer. Mas um pouco depois, Deus vai lá e cria os vegetais, que emergem do elemento físico, só que trazendo dentro de si aquilo que nós chamamos de vida. Ora, a vida já é algo que não se reduz à pura faixa física da ordem anterior mineral. Dá para a gente ver que, se você pega uma pedra, um pedacinho sei lá, uma pedrinha e enterra ela, não vai acontecer nada. Ela não vai brotar e virar uma coisa diferente do que ela era. Se você pega uma semente e você coloca na terra, uma coisa que, num certo sentido, já é miraculosa, no sentido originário da palavra miraculosa, que é aquilo que é admirável, digno de ser olhado, vai acontecer. Porque aquela sementinha que parece uma pedra,
ela vai começar a transformar os elementos minerais de uma ordem inferior em algo de uma ordem superior, que é o próprio vegetal. Então ela se nutre do mineral, integra o mineral na sua existência, embora o movimento não seja visível a olho nu. Se você grava num vídeo e acelera, você vê como é que aquilo é mágico, porque ela começa a crescer, né? E ela começa a desenvolver com os elementos materiais da ordem inferior, da qual ela se nutre, a semente ou o vegetal começa a desenvolver uma matéria muito mais sutil do que a matéria mineral, que são as folhas, as flores e o fruto, coisa que não existia na ordem inferior. Então você tem a ordem mineral, a ordem vegetal que já é dotada de vida. Uma coisa curiosa é que a ordem vegetal, a ordem do vivo, ela já não é, o que ela tem de próprio já é um elemento invisível, que não pode ser captado por instrumento científico nenhum. Nenhum instrumento científico pode ver a vida. Pode ver, sei lá, a molécula, pode ver um pedaço do corpo, pode ver, sei lá, parcialmente alguma estrutura atômica, mas não pode ver a vida. Você abrir uma semente, jogar um microscópio lá, você não vai conseguir ver algo físico que você possa falar, isso aqui é a vida. Você percebe, no entanto, mais ou menos intuitivamente, que ali deve ter alguma força não física que gerencia e administra os componentes físicos da semente para que ele assimile os elementos físicos da terra e se desenvolva na forma de um vegetal, de uma planta ou de uma árvore. Está dando para entender isso que eu estou dizendo? Então tem algo novo. O que é próprio do vegetal, da ordem vegetal, já é algo invisível que não se reduz ao mundo físico e que, se não se reduz ao mundo físico, não pode ser captado por uma ciência que se baseia somente naquilo que é físico. Então veja que a ciência moderna já é incapaz de compreender a diferença específica da ordem vegetal. E, num certo sentido, isso quer dizer também que a ciência moderna, isso é independente de todos os méritos que ela tem, o que a gente está mostrando aqui é uma insuficiência dela, né? E não a desvalorização dela. Isso mostra também que a ciência moderna, tudo que está para cima do nível mineral, ela compreende somente a partir do nível mineral. Então, uma ciência que quer compreender a vida, ela vai reduzir a vida ao que a vida tem de mineral. E vai estudar do ser vivo somente os seus componentes materiais e físicos. Então ela não estudou exatamente a vida. Ela estudou os componentes minerais que são gerenciados por aquilo que nós chamamos de vida. Estão percebendo? Isso que nós chamamos de vida, num certo sentido, já é admirável, já é espantoso. Aliás, o Olavo de Carvalho falou no final que os filósofos antigos diziam que a filosofia começa com o espanto. E uma das coisas que mais espantavam os filósofos era a vida. O que é isso? Que força é essa? Que eles chamavam de alma, né? É isso que anima o que é inanimado. É aquilo que anima o que é morto, que é o mineral. Vegetal, a alma, a vida anima o mineral. E isso é o vegetal, numa primeira escala. Eles ficavam admirados com isso. O que é isso? Da onde veio isso? Como entender, como acessar isso, se isso não é dado para os meus sentidos? Isso já é um fato miraculoso, não no sentido dos milagres realizados por Deus, tá? Mas no sentido mais ordinário da palavra milagre. É algo digno de ser admirado e de ser olhado e que estimula e abre o seu pensamento de algum modo. E ainda dentro desse contexto, é curioso você ver que quando você olha para uma planta, o que você vê da planta é simplesmente o que ela tem de mineral. Num certo sentido, forçando um pouquinho, ninguém vê exatamente o vegetal. Você vê os componentes minerais dos quais o vegetal é feito. Mas a essência mesmo do vegetal é aquilo que você não vê, mas que você deduz de algum modo pelo fato daqueles minerais se apresentarem de uma maneira dinâmica, temporal, e se desenvolverem temporalmente. Então, o que eu vejo do vegetal é o que ele tem de mineral.
Acima do vegetal você tem a ordem animal. A ordem animal, ela traz em si a ordem vegetal, que por sua vez trazia em si a ordem mineral. Então cada ordem superior, né, é aquilo que o Wolfgang Schmidt chamou de a hierarquia do cosmos. Cada ordem superior abrange e traz dentro de si a ordem inferior. Então, o mineral traz em si a ordem, o vegetal traz em si a ordem mineral e o animal traz em si a ordem vegetal e mineral. O que é próprio do animal? O animal ele tem percepção sensível, coisa que nem o mineral nem o vegetal tem. Então, o cachorro ele abre os olhos e ele vê um mundo de cores e de luz. A existência do vegetal é cega. A do mineral é mais cega ainda. Mas a dos animais não, ela já é luminosa, porque tem algo neles que consegue perceber uma outra coisa que está longe deles, sem, no entanto, o corpo dele precisar estar lá. Isso também é miraculoso, num certo sentido, no sentido ordinário da palavra milagre. Porque eu poder ver algo que está fora de mim, sem que nenhum componente material meu esteja lá, pressupõe que nos meus sentidos também existe uma coisa invisível atuando. Dá para entender isso? É diferente da nutrição. Para eu poder comer alguma coisa, eu tenho que trazer a coisa até mim e ela se une ao meu corpo. Mas para eu ver a coisa que eu vou comer, eu não preciso ir até lá. Algo em mim está em mim e lá ao mesmo tempo. Obviamente não é o meu olho, porque o meu olho é só a base mineral da minha percepção sensível. É aquilo que usa o meu olho como instrumento. E isso que usa o meu olho como instrumento deriva da minha alma, só que num nível um pouquinho mais desenvolvido do que a alma tal como existia no mundo vegetal. Isso é próprio dos animais. Só que a gente vai chegar naquele ponto em que o Wolfgang Schmidt falava da distinção entre corpo, ânima e espírito. A gente está subindo essa escala. O que eu estou tentando mostrar aqui é que a própria estrutura do nosso cosmos, ela é uma hierarquia que vai do mais grosseiro para o mais sutil, do mais visível para o mais invisível. Como a ciência só estuda o visível, por assim dizer, ela só pega a casca do mundo. A profundidade do mundo ela não pega. Mas o mundo, na sua integridade, ele é constituído de todos esses níveis. A primeira faixa visível e outras faixas cada vez mais invisíveis. Começando pela vida vegetal, partindo pela alma sensível dos animais, que é aquilo que permite que eles vejam, ouçam, sintam o cheiro, etc. E mais ainda, quando um animal vê um objeto externo, algo do objeto externo passa para dentro dele, sem que esse objeto externo seja alterado por esse processo. Novamente, se a gente comparar com a nutrição, fica fácil perceber. Quando nós comemos alguma coisa, isso é a potência vegetativa que nós temos, essa coisa é destruída para que ela faça parte de mim. Mas quando eu vejo uma coisa, essa coisa não é destruída, e no entanto ela passa a fazer parte de mim. Não fisicamente, mas ela entra para a minha imaginação. Ela entra para um interior que os animais têm, e que nós enquanto animais também temos, que não é um interior físico, é um interior anímico ou psíquico. Então, com a ordem animal, já é inaugurada a faixa psíquica do universo. Na verdade, ela já é inaugurada com o próprio vegetal, mas a ordem, o psiquismo do vegetal ainda é só a força vital, que permite ele se nutrir, crescer e se reproduzir. No animal, esse psiquismo se abre e ele adquire uma interioridade, que é o que nós chamamos hoje de subjetividade, que é esse interior dentro do qual você guarda as impressões que você percebeu pelos seus sentidos. Repare que quando você diz que uma pessoa, sei lá, que está apaixonada e fala que o coração dela está partido, ou que ela tem alguém agarrado dentro do seu peito, essa pessoa não vai num cardiologista para resolver esse problema, porque esse dentro ao qual ela está se referindo não é o dentro físico, é o dentro psíquico, que só aparece no universo a partir da ordem animal.
que justamente no Gênesis aparecem aí um pouquinho depois dos vegetais. Então veja que nós estamos caminhando do visível para o invisível. Eu estou aqui diante da Érica, o que eu vejo da Érica é a parte mineral dela. O corpo dela é feito de misturas de elementos minerais. A vida da Érica eu já não vejo, eu sei que ela está ali dentro. Já não é o dentro físico mais, mas ela está ali. A imaginação da Érica eu vejo menos ainda. Provavelmente ela está pensando um monte de coisa ali, igual todo mundo está, mas não é visível, eu não posso acessar isso. No entanto, isso é real, é tão real quanto o seu corpo físico, só que não pode ser captado por nenhum instrumento do tipo da ciência moderna, porque são instrumentos que simplesmente estendem os nossos sentidos físicos, microscópio, telescópio, qualquer coisa assim. No entanto, a imaginação de cada um está aí, realmente, factualmente, senão vocês nem estariam aqui para assistir esse filme. Porque assistir um filme é uma operação que começa pelo que você tem de mineral, mas reverbera principalmente no que você tem de imaginário aqui dentro. Acima dos animais, você tem a quarta e vamos dizer assim, a última faixa, que é a faixa humana. E o que o ser humano tem de específico em relação a todos esses níveis anteriores? Além de ter algo de mineral, algo de vegetal e algo de animal, o ser humano tem aquilo que é propriamente humano. Ele é dotado de inteligência, de espírito. Então, além de se nutrir, se desenvolver, se reproduzir, que é o vegetal, além de perceber, de ter imaginação, e além dos seus compostos minerais, o ser humano ele tem uma capacidade de contemplar interiormente tudo isso e entender o ser de cada uma dessas coisas. Então, isso que eu estou fazendo aqui agora, e que vocês estão fazendo também interiormente, é o que é próprio do ser humano. Entender o que é a ordem mineral, o que é a ordem vegetal, o que é a ordem animal, o que é a ordem humana, e entender o encadeamento ordenado entre todas elas. Eu não poderia explicar isso para um cachorro, menos ainda para um vegetal, menos ainda para uma pedra. E isso já é uma operação mais sutil do que a imaginação que o animal tem, do que a força vital que o vegetal tem, e assim por diante. Então veja que do mineral para o humano, nós fomos do mais visível e do mais grosseiro para o mais invisível e mais sutil. Isso acontece, como Wolfgang Schmidt disse, o homem é um microcosmos dentro do macrocosmos. Isso acontece tanto no indivíduo humano quanto no próprio universo. Porque o universo vai do mineral para o espírito, nas várias ordens que ele possui. E o indivíduo humano também vai do mais grosseiro para o mais sutil. Porque além do corpo da Érica, da vida da Érica, da imaginação da Érica, tem a inteligência da Érica que está ali dentro trabalhando também para entender tudo isso. Que é a dimensão mais invisível que ela tem, só que ao mesmo tempo é a mais sutil e é aquela que é superior a todas as outras, porque pode compreender todas as outras. O corpo não compreende o espírito, mas o espírito compreende o corpo, as potências vegetativas, as potências sensitivas e compreende inclusive a si mesmo. Ou seja, num certo sentido, ele é mais miraculoso do que a imaginação, a percepção e a vida. Esses são fatos miraculosos, mas como eles são, como eles definem a própria lei habitual que rege a natureza, nós não chamamos de milagres, não os chamamos de milagres no sentido religioso, em que a gente usa o termo, só no sentido analógico. São milagres que são dignos de ser olhados. Mas veja que coisa curiosa, aí a gente vai entrar nos milagres propriamente ditos. O mineral, ele desconhece totalmente o mundo vegetal. O mundo vegetal, para os minerais, está na sua zona de ignorância. Ele não acessa aquilo. O mundo animal
está na zona de ignorância do vegetal. O vegetal não consegue acessar por nenhuma via aquilo que é próprio do mundo animal. Sim. Imaginariamente, imagina uma planta tentando explicar para outra o que é perceber alguma coisa, ou o que é imaginar alguma coisa. Não faz sentido. Se fosse possível, a outra planta provavelmente ia dizer que ela é supersticiosa. Não, isso aí não existe, você está inventando isso aí contaram para você para te enganar. Tem uma igreja aí dos vegetais que querem te enganar e estão inventando a história de que é possível um nível superior no qual você vê e imagina as coisas. E o cachorro, os animais não percebem, não conseguem perceber e interagir com aquilo que é propriamente humano. Se eu botar um cachorro na rua ou na conferência da ONU, faz diferença para o cachorro? Nenhuma. E, no entanto, numa conferência da ONU, o elemento humano, inteligível, está muito mais em abundância do que numa rua. Mas para o cachorro não faz diferença, ele vai deitar, fazer xixi do mesmo jeito, porque para ele tudo aquilo ali é animal. Ele só vê do mundo humano o que o mundo humano tem de animal. Estão percebendo? E, no entanto, apesar de uma ordem inferior não conseguir vislumbrar a ordem superior, nós humanos, por sermos dotados de inteligência, sabemos que o fato de uma ordem inferior não conseguir interagir com uma ordem superior não quer dizer que essa ordem superior não exista. Esse é o núcleo do raciocínio que eu quero desenvolver. O fato de uma ordem inferior não conseguir interagir, perceber uma ordem superior, ou seja, o fato do mineral não conseguir saber o que é um vegetal, e o vegetal não saber o que é um animal, e o animal não saber o que é uma sociedade, esse fato não impede que as ordens superiores existam. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente vê todas as ordens. E a gente vê que o mineral não faz nem ideia que o vegetal existe, e o vegetal existe. O vegetal não faz nem ideia que o cachorro existe, mas o cachorro existe. Imagina, lembra. O cachorro não faz nem ideia que a ONU existe, e, no entanto, a ONU existe. Podia até não existir, mas existe. Certo? Então, o ser humano, ele consegue perceber as várias ordens, ele consegue perceber que a ordem inferior não capta a ordem superior, e ele consegue perceber que isso não é razão suficiente para que a ordem superior não exista. Ou seja, o fato de você não conseguir ver algo não quer dizer que esse algo não exista. E percebendo tudo isso, o ser humano pode se fazer uma seguinte pergunta: e se existe acima da ordem humana uma ordem a qual eu não tenho acesso e a qual está na minha zona de ignorância? Por que não, se isso já acontece nas ordens inferiores? É perfeitamente possível, isso não é uma prova, não é uma confirmação, mas é um argumento de razoabilidade. É perfeitamente possível que acima da ordem humana exista uma ordem a qual o ser humano não tem um acesso por meios humanos. Por que isso é razoável? Porque isso já acontece em níveis inferiores. Se isso já acontece em níveis inferiores, nada impede que aconteça do nível humano para cima. Então, o ser humano, além de compreender as ordens inferiores, ele intui a possibilidade, ele sente um cheiro, ele fareja, ele ouve um boato natural que vem da própria razão de que existe essa ordem que transcende a percepção humana, a própria inteligência humana, num certo sentido. E bem meditada, essa verdade, essa hipótese, ela se mostra, se não verdadeira, pelo menos muito razoável. O que é essa ordem superior? Essa quinta ordem seria o mundo espiritual, né? O mundo dos anjos, em última instância, o mundo divino, que está lá em cima e que abrange todas as outras. Todas as outras estão, entre aspas, dentro dessa ordem superior que o ser humano intui e que ele imagina que pode existir. O que é um fato miraculoso? O que é uma revelação? É justamente quando esse plano superior intervém nos planos inferiores, atravessam todas essas ordens, conectam elementos de todas essas ordens num fato concreto, que se mostra diante do ser humano. Então, o milagre, no sentido estrito, é justamente isso.
a intervenção desse plano que está para além do ser humano, que articula todas as ordens inferiores, animal, humana, vegetal, etc., num fato concreto. Fato concreto diante do qual o ser humano ignorante só vai ver o que tem de mineral, o que tem de vegetal, o que tem de animal, o que tem de humano. Mas um ser humano com a mente aberta, vislumbrando a possibilidade dessa faixa superior ao mundo humano, ele pode fazer como o Rafael de Paula disse, ele se abre para o fato miraculoso. E o fato miraculoso passa a ser para ele justamente a prova de que realmente esse plano superior existe. A gente tem que encerrar agora. Espero que tenha dado alguma diretriz, não tenha ficado confuso e que tenha estimulado, junto com o filme, que é o grande estímulo, para que a gente estude um pouco esses assuntos. Bom, obrigado pela presença de todo mundo.